Boa noite a todos e todas. É um prazer estarmos aqui em mais um GC Online, né? Todas as quintas nós encontramos com vocês, né, para podermos abençoar a vida de vocês e também sermos abençoados. O nosso desejo é que hoje seja um tempo especial para cada um de vocês que participam com a gente nesse novo ano. A nossa proposta durante todo esse ano vai ser falar sobre o Sermão do Monte, né, as palavras lindas de Jesus. E o que nós queremos hoje é poder falar ao seu coração, poder partilhar com você de uma reflexão, né? Se você puder fechar os seus olhos de onde você estiver, a gente sabe que tem muitas pessoas que participam com a gente desse GC Online, do leito de hospitais, algumas outras estão em penitenciárias, são várias pessoas que participam. Então, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, nós queremos orar por você, por nós, né? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, Pai, neste dia. Obrigado pela vida, Pai, dos teus filhos, por cada filho e filha do Senhor, Pai, que compreendeu e compreende a tua verdade, a tua vontade, Pai. Manifesta sobre nós, ó Pai, a graça do Senhor. Obrigado, Deus, por ter nos dado vida, Pai, por nos permitir viver mais um dia. Obrigado pela tua fidelidade, Pai, que nos alcança sempre, Pai. Guarda o nosso coração, Pai, de todo mal, Pai, nos coloca na tua vontade e manifesta sobre nós, ó Pai, a graça do Senhor, Pai. Nos fortaleça, Pai, nessa caminhada. A gente quer orar também por cada líder de GC, por cada anfitrião, cada colíder, Pai, cada participante de GC, Pai, cada um dos nossos GCs, nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, para que a graça do Senhor seja derramada sobre esses GCs, sobre os irmãos que participam de um. Que possa ser um tempo precioso, um tempo de edificação e que seja um tempo muito bom para todos nós que estamos aqui e os demais irmãos que estão participando com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Nós te adoramos, Rei Jesus. Seja exaltado, adorado. Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, se tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força.
nome é sobre todo nome. Nós te louvamos e entregamos tudo a ti, sem reservas, sem limite. É tudo teu, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés de altar, e todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Vem tomar o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som do céu vamos ouvir. Vem soprar teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, Jesus. Pai, a gente quer te louvar mais uma vez e te engrandecer, Senhor. Nós cantamos aqui que somente o teu nome pode salvar, somente o teu nome, por meio do nome do teu Filho que há poder para salvar. Nós prestamos ao Senhor, nós te damos honra e glória, Pai, porque somente por meio do sacrifício do teu Filho que nós somos alcançados e agraciados pelo Senhor. Obrigado por nos permitir, Pai, viver na presença do Senhor, Pai, como pessoas que são capazes agora de obedecer ao Senhor, Pai. Que a tua bondade possa estar aqui conosco, nesse GC. Em nome de Jesus, amém e amém. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. É um prazer a gente estar aqui em mais um GC Online. A gente está aqui com o Anderson, como sempre, né? Andou um pouco sumido, mas está de volta. Né? Raíssa, né? E hoje está também com a gente aqui o Christian. Seja bem-vindo, Christian. Né? Então, no GC de hoje, o nosso tema é livre. A gente já sabe que, pelo menos uma vez no mês, o tema do GC é livre, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio líder de GC, ele tem essa liberdade, de acordo com o GC dele, de produzir um conteúdo, né? Pode ser variado o conteúdo, né? Então ele tem essa liberdade de produzir um conteúdo para conversar, para trocar uma ideia, para ensinar os membros e os irmãos do seu GC, né? Então esse GC de hoje é um GC que é livre, você pode preparar o seu, né, durante a semana. Nós vamos hoje falar sobre... É uma pergunta, né, Raíssa? A gente vai perguntar para vocês e para nós também, né? E a pergunta é se você já nasceu de novo, né? E para poder basear essa pergunta nossa e começarmos trocando uma ideia aqui, nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 6, né? A partir da parte B ali do verso 2 mesmo. Então a lição de hoje, o tema livre de hoje é uma pergunta. Você já nasceu de novo? Vamos lá então, Romanos capítulo 6, o texto fala assim, Paulo fala assim:
nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E a pergunta, então, que reverbera para a gente aqui é se nós já nascemos de novo, se você que está participando com a gente, se você já nasceu de novo, né? A gente sabe que a Bíblia, ela fala de um Deus que nos convida a uma nova vida, né? E a gente quer hoje aqui, então, conversar sobre como que se dá essa nova vida, como que se dá essa caminhada, quais que são os equívocos, os estereótipos que a gente cria acerca dessa nova vida, talvez essa ideia de perfeccionismo, esse novo ser. Ele ainda peca, ele ainda erra, ele é gente, ele é carne e osso, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, além de falar aqui em Romanos, ele fala também aos Coríntios, né, no capítulo 5, no 2 Coríntios 5,17, ele fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Então, ninguém experimenta a completa santificação sem antes passar por esse funeral espiritual. Então, esse processo que nós damos o nome de santificação, o apóstolo Paulo está tratando no capítulo 5, 6 e 7 de Romanos sobre santificação. Esse processo, o Anderson, de santificação, ele não começa com uma mudança de estereótipos, ele começa com uma disposição de morrer. Então, nós precisamos, então, experimentar desse funeral dos nossos desejos, do nosso ego e de tudo mais, né? Então, o sepultamento da velha vida faz-se necessário para que nós comecemos a viver uma nova vida, né? Se nunca houve esse momento crucial, se nós nunca morremos, nós nunca nascemos de novo. Correto, Anderson? E aí, o que a gente pode começar já falando aqui para quem está participando com a gente, refletindo acerca dessa pergunta? Você já nasceu de novo? Então, essa pergunta, eu gosto de dizer que ela tem que ser feita diariamente, porque essa avaliação esse exercício que todo cristão faz, avaliar quanto da natureza de Deus ainda tem nele ou quando a vida precisa aflorar mais. Porque eu entendo o processo da santificação, por muitas vezes, eu entendi como algo muito romantizado, belo, mas se você olhar na origem mesmo, na prática, no dia a dia, você pode ver que é um processo que Deus te convida à mortificação do seu eu. Então, o processo da santificação, eu vejo muito que esse processo da mortificação. E ninguém está disposto, nós não sabemos lidar muito com a morte. Quando fala de morte, a gente fica meio assim, eita, o assunto não é muito agradável, vamos para a parte que é vida em abundância, vamos para a parte boa. Mas quando esse convite do nascer de novo, realmente, algo tem que morrer para que algo novo nasça em você, né? Então, essa pergunta, ela já pode ser respondida quando eu avalio o quanto de mim está disposto a morrer, a ser sacrificado. Quanto de Adão tem em mim? O quanto de Adão tem em mim. Quanto de Adão, consigo ver quanto de Adão tem em mim. Quando eu sou convidado por Cristo a exercer práticas que ele mesmo estipulou por mim, me convidou a ser, né? E qualquer disposição, então, de viver uma nova vida que não nasça da morte, pode ser legalismo, então. Com certeza. Pode ser uma hipocrisia, né? A pessoa não morreu, ela está muito mais vivendo um estereótipo, uma ideia, né? Igual os fariseus viviam naquela época de Cristo, né? Eles tinham semelhança de santidade, né? Mas aí a exortação que Cristo traz faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. É os famosos zumbis, né? Os mortos-vivos, né? Aqueles que deviam ser chamados para morrer, mas ainda permanecem vivos, né? Diante de suas práticas. Então, sem a morte, esse processo de santificação é mera ilusão. Você pode se propor a não realizar tal ato, a não fazer tal coisa, a isso, se não partir da morte, porque é justamente a ideia do grão que, quando ele cai na terra, se ele não morre, ele não frutifica. Então, se não houve morte, Raíssa, qualquer coisa que eu vá fazer a partir dali não é genuíno, né? O que você pensa sobre essa pergunta? Você já nasceu de novo? Então, Rafa, é como o Anderson disse, nascer de novo não é só simplesmente eu nasci de novo, é continuidade, é no cotidiano, todos os dias se despojar de algo que faz parte da gente, das nossas práticas. Então, é dia após dia abrir mão de alguma prática, de algo que
algo que é pecaminoso, algo que não convém. E também não é só abrir mão de uma prática, é abrir mão mesmo da sua de existir conforme você pensa que tem que ser. Da sua própria natureza, né, Rafa? Da sua própria natureza. Porque, por exemplo, a gente tem alguns argumentos, a gente já falou em vários GCs aqui que tem alguns argumentos. O meu santo não bate com não sei quem. É um argumento de quem quer viver conforme a sua vontade, com quem não... argumento de alguém que não quer ver uma transformação, que não quer permitir que Cristo nasça no coração, né? E você percebe às vezes que o apóstolo Paulo, tá? Vou jogar a responsabilidade para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala assim, ele não fala assim explicitamente, mas ele fala assim, vocês têm todos os dons, mas na proporção que há dons aqui, há uma carnalidade, ou seja, é possível que nós vejamos algum movimento aparentemente espiritual em meio a pessoas que não morreram ainda. Então, isso é mera ilusão. Né? Então, assim, essa nossa tentativa de viver uma nova vida sem começar no lugar onde a gente morre para as nossas vontades, pelo nosso eu, pelo nosso ego, pela nossa opinião, pelas nossas razões. Lembrando que o chamado para o discipulado começa quando? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é sinal de quê, Anderson? Cruz é sinal de morte. De né? morte. E onde nós morremos, Rafa? Diante disso, todo o conhecimento de morte mesmo nós temos vem diante do batismo, né? Quando nós vamos morrer juntamente com Cristo. Quando nós somos convidados a morrer junto com Ele. Mas se a ideia fosse parar somente na morte, né? Tá tudo ferrado. E é engraçado porque a gente, às vezes, não entende a profundidade desse sacramento, né? Dessa ordenança. O batismo, ele é muito mais do que um símbolo. Além de ser uma ordem que Cristo deu, ele tá dizendo para você e para todos quantos estão ali testemunhando de que você está disposto e disposta a não viver mais conforme sua própria vontade. Não importa mais o que eu desejo, não importa mais o que eu quero. Eu sei que quando eu falo assim, não importa mais, pode parecer que ninguém consegue, porque parece que é de uma vez por todas. É de uma vez para sempre, é todos os dias. Essa decisão que eu tomo de viver para Deus hoje é uma decisão que amanhã eu tenho que realizar uma manutenção nela e depois também, mas é uma decisão que tem que ser tomada, entendeu? E se a gente falar sobre santificação, sem começar por esse lugar onde a gente morre e abdica do que a gente acha que é melhor para a gente, não tem a menor possibilidade. Portanto, então, deve ocorrer um funeral espiritual, né? Uma morte com uma única ressurreição. Uma ressurreição para a vida de Cristo. O apóstolo Paulo fala assim, que nós morremos com Cristo, né? E renascemos com Ele, né? Então, além de sermos convidados a morrer para termos uma nova vida, existe alguém que já realizou, que já viveu essa experiência antes da gente. Nós temos, então, um modelo, né, Anderson? Esse padrão que a gente tem a seguir, que é o próprio Cristo, né, é o modelo que nos convidando. E ele, por ser Deus, é algo muito fenomenal que eu vejo nas Escrituras, por ele ser Deus, ele não precisava morrer, ele não precisava batizar, na verdade, né? Ele não precisava negar que o batismo de João ali, ele estava fazendo essa ideia. As pessoas entendiam a sua identidade de pecadores e falavam assim, eu renuncio ela para que eu mortifico ela para que eu possa nascer de novo. Cristo não tinha isso. E ele falou assim, não, eu vou encostar no ser humano o mais possível. Então, Cristo, quando ele se humaniza, quando ele traz essa forma corpórea dele aqui, ele não somente vem de forma corpórea, né, encarna, mas ele vai até mesmo aonde o ser humano tinha que ir. Ele vai até onde nós, pessoal, eu vou tocar onde eu tinha que tocar, vou batizar junto com vocês. E nos dá esse exemplo, né, de que realmente tudo começa ali. E ele é esse padrão. Então, a partir do momento, eu no particular mesmo, quando eu tenho que ver realmente que se eu nasci de novo, se eu tomei esse processo de nascimento e ratificação, o que eu faço? Eu olho para Cristo, né? Eu falo assim, deixa eu ver se eu estou parecido com Ele. Se Ele que daria, como ele daria resposta diante desse cenário, como Ele se comportaria diante dessa situação. E se eu vejo que está um pouco distante, eu dar um contraste do que eu leio ali nas Escrituras sobre Ele, eu falo assim, Senhor, aviva a obra em mim, faça nascer de novo, né? Mortifica algo que precisa ser mortificado dentro de mim. E aí um dos perigos desse não novo nascimento, Raíssa, é que se eu não nasci de novo, eu ainda vivo a minha velha vida para as minhas velhas práticas, eu ainda continuo amando o pecado, odiando a Deus, odiando ao meu próximo e odiando a mim mesmo, né? Então, é quase que impossível nós lutarmos contra o pecado ou deixarmos de amar o pecado sem que nós tenhamos morrido e nascido de novo. Como é que você vê essa questão do pecado na vida daquele que ainda não nasceu de novo, ou na vida daquele que já nasceu de novo? Como é que é essa interação? Se eu nasci de novo, como é que eu lido com o pecado? Se eu não nasci de novo, como é que eu lido com o pecado? Nessas duas realidades. Então, Rafa,
se nós nascemos de novo, como que é possível a gente dizer não para o pecado, dizer não para nós mesmos e para a inclinação da nossa carne? É possível sim através do sacrifício de Jesus, porque ali no sacrifício de Jesus, quando ele estava sendo crucificado, morreu com ele o velho homem. Então, no momento da ressurreição, ele nos trouxe nova vida. Então, é possível sim a gente viver e ter uma nova vida, negar o pecado, dizer não para essas outras práticas. Se eu não morri e não nasci de novo, possivelmente eu não tenho nem consciência do que é pecado, não tenho discernimento quanto a isso. É o que eu falo sempre, até falei alguns programas antes, sobre o que é a diferença do cristão e não cristão em relação ao pecado, é a quanto o cristão consegue identificar o pecado, né? Quando ele está consciente do pecado. O cristão ele passa a ser consciente de que aquele é o erro e o outro não. Uma das aulas que eu tive no seminário falava sobre isso. O que esperar de quem já está morto, a não ser o fedor e o odor? Então, assim, às vezes a gente procura tanto de quem não conheceu a Cristo, quem não está vivo, não teve esse novo nascimento, buscamos tanta moralidade, buscamos postura dele, mas o que eu vou esperar de quem não teve esse nascimento? Então, essas posturas a gente busca de quem nasce de novo, né? E é verdade que a Bíblia vai dizer pra gente que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, assim, por que nós estamos aqui? Porque nós aceitamos uma gama, uma bolsa de atos religiosos. Não, nós estamos aqui porque nós fomos vivificados, né? Sim. Nós estávamos no reino onde a morte reinava, né? A morte governava aquele lugar. Então, o que se espera de nós? Uma nova vida. E qual que é a importância dessa nova vida? Essa nova vida é importante porque ela aponta para alguém que é maior do que a gente. Ela aponta para alguém que é perfeito como a gente não consegue ser. Então, nessa nova vida, não quer dizer que eu não peque, que eu não erre. Quer dizer que eu não tenho prazer mais no pecado e no meu erro. Quer dizer que eu amo o processo de aperfeiçoamento, né? Eu amo saber que, para mim, eu estou num processo, mas para Deus, quando eu morri e nasci de novo, já se tornou uma unidade perfeita. Eu comecei a fazer parte dessa comunidade que é a Trindade, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali e nós agora, por esse novo nascimento, fomos inseridos nessa comunhão, né? Nesse relacionamento. E que vai nos aperfeiçoando, né, Rafa? E que é esse processo, a gente tem que aceitar esse processo. Aceitar esse processo de santificação e de aperfeiçoamento, ele é super importante na nossa vida. Porque senão a gente não vai conseguir entender e sim vai tentar fazer esse novo nascimento com as nossas próprias mãos. E sim vamos estar vivos tentando fazer isso. Então nunca a gente vai conseguir chegar a esse funeral, né? Porque a gente sempre vai tentar atos religiosos, quantas vezes já me encontrei nisso, moralidade, ou às vezes até mesmo o oposto, né? A gente pode ir para os extremos, né? Um legalismo total, já que ele faz tudo, a satisfação está nele, então vou viver a forma que eu quero mesmo. Então, assim, sempre está nesse equilíbrio. Então, esse convite para o relacionamento da Trindade, ele vem muito, vai também nos moldando, né? De uma forma orgânica. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, do capítulo 6, ele está realmente falando com os irmãos sobre santificação, como quem fala assim, vocês precisam nascer de novo. E ele vai argumentar que Cristo morreu para que nós não tivéssemos mais a crença de que temos uma dívida com o pecado para vivermos segundo ele. Então, assim, o sacrifício de Jesus, ele nos convida a viver uma nova vida. Uma vida que glorifique a ele, que testemunhe do nome dele, uma vida que sirva de... O apóstolo Paulo, um pouco mais à frente, 2 capítulos à frente, Romanos 8:19, né? A criação aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é que são os filhos de Deus? Os que são religiosos? Não. Os que são libertinos? Não. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo pela vontade do próprio Deus, entendeu? Porque senão também, como o Anderson falou muito bem, a gente cai nesses extremos, ou nesse legalismo, nesse farisaísmo, ou nessa libertinagem, né? Nessa graça barata que eu não preciso fazer nada, não tem compromisso, compromisso nenhum. E existe um compromisso, até porque nesse novo nascimento, nós fazemos menção com a nossa vida do nome de Jesus, está estampado na gente. É por isso que às vezes nós, na verdade, esse bate-papo é muito importante, porque é uma pergunta que eu tenho que responder para mim, né? Você já nasceu de novo? Como que eu percebo isso? O apóstolo Paulo também aos irmãos de Corinto, examinar o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar à luz da palavra, à luz do modelo que é Jesus e perguntar assim, será que os meus dias finais chegaram? Será que eu morri em algum momento? Né? Será que certamente houve um momento em que eu fui crucificado com Cristo? Né? Tem que se perguntar para ver se a gente vai poder falar como o apóstolo Paulo falou, ninguém me moleste, ninguém me censure, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, entendeu? E aí?
Não, o que eu acho mais interessante diante de tudo isso é sobre nessa caminhada, quanto mais de Cristo está sendo inserido em nós, quanto mais de Cristo está sendo impresso em nós. E quanto mais eu vou olhando para Ele, vou guiando para Ele, eu vou conseguindo identificar, a luz dele vai me iluminando, eu consigo identificar quantos de Anderson ainda permanece em mim. Então, assim, é só quando eu realmente aproximo dele e é só mesmo quando eu estou nessa disposição de me render mesmo. Porque quando eu vou na intenção de um relacionamento interesseiro, querendo algo com Cristo a partir de mim mesmo, eu não consigo ter essa inclinação de fazer essa avaliação de quando eu querer renunciar. Então, esse ato de humildade, de falar assim, olha, realmente, o que eu quero, o que eu tenho interesse, o que eu tenho como certo, eu quero pôr aos pés do Senhor, como a gente sempre canta, né? Deixar o Senhor no altar. E ele ia falar assim, olha, renuncia isso para que isso que vai avivar em você, mais de mim e tal. E é um processo que eu acho bem doloroso. Eu vou sempre chamar isso de milagre. É um milagre. Porque ter Cristo em nós, né, cada vez mais moldando e diminuindo nós, igual a chegar aquela passagem que o apóstolo falar que eu diminua para que Cristo cresça cada vez mais em mim, é algo que não é de noite para o dia, não é no batismo, no ato do batismo, mas é algo diário nesse relacionamento com Deus, né? E o próprio Deus, ele nem pede da gente, Deus não é um dono de um fast food, que ele, né? O que é instantâneo? O sacrifício do filho dele, morreu, é uma certeza que nós temos, né? Existe um processo de santificação. Santificação é um processo e tem um texto que fala assim, aperfeiçoai a vossa salvação. A vida com Deus é um processo, ele não está cobrando da gente perfeccionismo, ele está cobrando da gente uma disposição a viver esse aperfeiçoamento. Porque morte significa morrer, significa deixar de existir. Não tem a menor possibilidade de eu querer viver para Deus, ou de eu querer morrer para as minhas vontades e viver para o que eu quero. Não tem como, né? Eu quero morrer, mas eu ainda quero cumprir com as minhas vontades. Morrer é deixar de existir. Inclusive, né, como o texto fala aqui, nós devemos concordar com Deus e parar de ser o tipo de cristão esforçado e cumpridor de tarefas. Porque às vezes parece que o que sinaliza que eu morri e nasci de novo eu conseguir resolver um montão de tarefas. Mas a gente sabe que durante muito tempo, pela ideia da meritocracia, a gente quer poder fazer alguma coisa para cobrir o nosso pecado, para se sentir melhor, para dizer para Deus, olha, eu também fiz alguma coisa. E a gente sabe que o processo de santificação tem seu início em Deus, que nos convida para morrer. E nós cooperamos o quê? Obedecendo, sendo guiado pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem é que são os filhos de Deus? Os que morreram para a sua vontade, que não ouvem mais a sua carne, né? Lembrando que é um processo. Não é que a carne não fala, é que ela fala, ela grita, ela urra, né? Mas nós estamos o quê? A gente está empenhado em seguir nesse caminho. A gente vai cair? Vai falhar? Vai. Mas para esse que nasceu de novo, que caiu, que falhou e que pecou, a Bíblia fala que além de termos um advogado junto ao Pai, o Pai é nosso juiz. Ou seja, isso é um convite para um relacionamento com Deus, porque nós não somos naturalmente bons, de nós mesmos a gente não vai conseguir obter um resultado positivo. Então, através da oração, através da intimidade com Deus, que nós vamos alcançar E é engraçado às vezes, né? Eu e o Anderson, a gente caminha junto na comunidade local, e é engraçado às vezes porque a gente tem alguns irmãos em comum, amigos em comum, e a gente às vezes percebe alguns irmãos meio que se gloriando porque estão conseguindo ficar sem cometer um pecado ou alguma coisa, né? Sem perceber, às vezes, que aquilo às vezes é um problema, porque quando eu lanço para os outros um sinal, né, muito superficial desse novo nascimento, na minha queda, naquele mesmo sinal, toda a ideia de que eu nasci de novo vai se desmoronar. Então, assim, o novo nascimento é muito mais, muito mais amplo do que essa ideia de que só porque eu abandonei tal pecado. É por isso também, mas é por um restante de outras coisas, né? É interessante mencionar para saber isso, é sobre o que Cristo está realmente nos retirando. É falar sobre as naturezas realmente que existem. Quando eu falo sobre a natureza, lá em Gálatas está falando muito bem sobre a natureza carnal, que a gente chama da adâmica, né? Adâmica. Que está ali a adâmica mesmo, que recebemos, que nascemos com elas, né? Herdamos isso. Que vai identificar ali que é o orgulho, que é a vaidade, que é a luxúria, enfim. Todos os outros ali que estão em Gálatas 5, só consegue observar ali. E você, diante daquele contraste, só observar que muitas vezes dos atos que nós cometemos como pecados são frutos dessa raiz.
Então, ao avaliarmos tantos atos que nós fazemos pecaminosos, a gente tem que avaliar realmente qual que é a natureza. Será que existe um orgulho, uma vaidade de mim? Será que as coisas que eu estou fazendo aqui do templo ou para o meu irmão não é por uma simples vaidade ou um orgulho? Avaliar as motivações. Motivações. O que está me motivando a fazer o que eu faço? O que me faz isso? Será que realmente porque Cristo nasceu em mim, ele brotou esse amor em mim pelo próximo, pelo semelhante, ou eu faço isso para uma natureza minha egocêntrica? Agora, o convite do Evangelho é para que nós morramos, mas a gente constantemente evita o cemitério. Opa! E a gente constantemente evita ser protagonista da nossa própria morte. A gente não quer. A verdade é que os textos dos profetas, o que Deus fala por meio, de Oséias, Deus fala assim: eu vou cercar vocês de abrolhos, eu vou colocar arame farpado entre vocês para que você perceba, entendeu? Porque a gente está constantemente fugindo e sem Deus, sem esse Deus que é o capacitador, a gente não vai conseguir viver essa morte. Olha só o termo, viver a morte, entendeu? Não é eu morri, pronto, acabou. Eu estou vivendo a morte, porque é um processo, entendeu? Amanhã eu morro novamente, todos os dias pela manhã eu morro, e ao anoitecer eu morro também. Então a gente tem que aceitar que eu posso ser protagonista? Posso do quê? Da minha morte. Né? Vinde a mim, vem a mim e tome cada um a sua cruz. A morte, então, é essa porta de entrada, então, para o reino de Deus, né, Rafa? Exato. Então, eu só entro no reino de Deus quando eu realmente identifico que eu passei por esse portal, que é a morte mesmo. É algo que a gente detesta, a gente vai tentar fugir. Até para que haja também empatia com esse rei. Sim. Porque nesse reino de Deus, o rei que reina lá, ele construiu o seu reino, ou o seu reino vai ser manifestado a todos e todas a partir da morte dele. A Bíblia fala assim: por tudo que ele sofreu, o Pai lhe deu tudo, entendeu? E fala mais, o Paulo fala ainda mais, fala assim que por causa do sofrimento de Jesus, né, Deus, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai se dobrar e reconhecer quem ele é. Então, como eu quero participar de um reino que foi inaugurado a partir da morte de um homem, se eu não morri? A chave para que eu entre nesse reino é a morte. Porque a partir da morte eu renasci e eu renasço para essa nova realidade que me permite olhar o mundo de forma diferente, que me permite desejar as coisas que são eternas, não as temporais. Né? E aí, Raíssa? Então, Rafa, quer dizer que nascer de novo vai permitir que o Senhor tire de nós, troque o nosso coração, tire aquele coração duro, cheio de motivações erradas e coloque em nós um coração que é transformado por Ele. Exatamente. E está sendo transformado por Ele, né? Dia após dia. E é isso que me chama muita atenção, porque nós somos seres limitados e às vezes nesse processo de transformação, a gente, como ser humano, acaba se frustrando, porque a gente quer acertar em todo o tempo. E aí, quando se depara ali com uma fraqueza, com uma falha, ao invés disso fazer a gente se voltar para Deus, acaba fazendo a gente se frustrar. Então, eu acho muito interessante a gente valorizar esse processo. Parece, então, que muito mais do que esses sinais externos que podem me convencer do novo nascimento, o principal sinal que o cristão ele tem do novo nascimento, segundo o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 8, é o Espírito de Deus habitando dentro dele e testemunhando. A Bíblia fala assim, que o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, não é porque eu faço, porque é possível também a pergunta que o texto faz para a gente é: nós já passamos pelo nosso funeral, nós já morremos, ou a gente ainda está enganando a nossa alma? É uma verdade. É possível que eu consiga realizar práticas religiosas e esteja distante de Deus, não tenha nascido de novo. Tem muita gente que tem essas práticas, né? E aí, o Anderson? Não, e quando a gente consegue cair nessa consciência, vem muito daquela história, Rafa, da parábola dos dois filhos. Que a gente vai encontrar ali nos dois cenários, os filhos a qual os dois estavam desligados do pai. Os dois não tinham mais essa conexão com o pai, a família estava também desligada, mas um estava no extremo da imoralidade, do pecado, só que o outro estava com o pai. Só que o coração dele totalmente estava desligado. Então a gente fala muito sobre isso, sabe? Sobre quando depois o pai vai alertar, fala assim: olha, gente, pelo menos um viu que estava morto, identificou, meu filho agora vive porque ele estava morto. Então, diante de todo esse processo, o que eu vejo mesmo é essa autoconsciência. É eu fazer quem eu estou, como eu estou e onde eu estou nesse processo, sabe? Você, uma pergunta assim pessoal para vocês. Você consegue identificar um momento em que
de alguma forma Deus se manifestou na sua vida e Ele deu início a esse processo e você percebeu, né, quão longe eu estava? Você consegue identificar? Sim, eu me identifico muito com esse filho mais velho, que eu fui só perceber que eu estava longe de Deus dentro da casa de Deus e fazendo as coisas em nome de Deus. Como eu consegui me perder em meio àquilo tudo. E diante dessa crise eu falei assim, falei, nossa, tudo que eu estou fazendo aqui não tem a motivação em Deus, não tem Deus, mesmo que tenha o nome dele. E eu vi ele, mesmo eu estando com o coração totalmente distante, ele indo até mim. Então, assim, no abismo que eu estava, distante dele, eu vi e falei assim, olha, vamos dar mais um passo? É hora de recomeçar e nunca é tarde para recomeçar. E aí começou todo esse processo, né, de sempre estar nesse recomeço. Você, Raíssa, você consegue identificar o momento em que você percebeu aquele estalar de dedos de Deus e começou um processo onde, ao mesmo tempo que você morria, você vinha renascendo para Deus e em Deus? É muito interessante isso que o Anderson falou, porque eu nasci no berço evangélico, vamos dizer assim, né? Os meus pais são evangélicos, então eu sou evangélica. Porém, é muito fácil a gente, como que eu posso dizer, carregar esse título, fazer as atividades, fazer tudo que é necessário, talvez até mesmo dentro da igreja as suas funções ali que você tem, às vezes você é um diácono, eu não sei, um servo ali, é possível você fazer essas atividades sem realmente ter nascido com Deus. Então, quando a gente faz como o Anderson fez, né? Dá aquele estalo e consegue perceber qual que é a real motivação do nosso coração, é aí que a gente consegue perceber se a gente realmente é nascido de Deus. E é engraçado que quando eu faço essa pergunta para vocês, eu olho para a minha vida, eu como não vim de um lar cristão, cristão protestante, cristão evangélico, né? Eu vim do mundão, então só o simples fato de ter vindo do mundão, para mim, aparentemente sinalizava que eu tinha nascido de novo. Só que eu vim de um extremo e eu caí no outro extremo. Eu sou exatamente essa pessoa que estava no mundão, morto nos seus delitos e pecados, e depois foi para a igreja e continuou morto nas suas práticas religiosas vazias de Deus. Houve um momento na minha caminhada em que eu comecei a questionar essas práticas vazias, que não... Porque as práticas, né, essas práticas vazias, o Anderson, elas não transformam de forma genuína. Sabe, é só daqui para fora, entendeu? Não é de dentro de nós, não é produto de um novo nascimento. Essa frutificação não é porque eu havia nascido de novo, é muito mais porque agora eu saí de um extremo, então eu quero fazer tudo, eu quero poder mostrar serviço, eu quero poder dizer para Deus, olha, você pode contar comigo, essas coisas todas, né? Então eu consigo perceber que houve um momento que eu falei assim, não é aquele mundo de pecado onde eu estava, mas também não é esse mundo da religião vazia de Deus também. Rafa, você conseguiu perceber, os Raiz também nos processos, sobre essa necessidade, parece que impressa em nós por esse novo nascimento, essa necessidade, essa carência pelo novo nascimento? Às vezes a gente fica tentando fazer tantas coisas para agradar a Deus, a gente vê que poxa, eu preciso de Deus, eu preciso de um ser superior. A gente tenta agradar a Ele, mas chega uma hora que a gente fala assim, poxa, eu estou esgotado, eu preciso do novo nascimento, eu preciso que Ele faça algo em mim, eu preciso de algo além do que eu posso fazer. Isso se chama consciência, né? Na medida em que a gente recebe o Espírito de Deus, ele fala a nossa consciência sobre esse novo nascimento, que é o processo que a gente chama de santificação. A gente não quer mais viver uma vida, e é uma vida aquém de Deus, né? Porque parece que o oposto de santificação é pecado, mas é também uma extrema religião, é tudo isso, entendeu? Então ele revela essa nossa necessidade de, olha... Né? O texto fala assim, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Como é que a gente vai buscar ser santo, se santificar, sem morrer? Não há a menor possibilidade. Então a vontade de Deus é que a gente comece uma relação com Ele, onde? Na morte, na nossa morte, né? Se pudesse perguntar para você que está participando com a gente do GC, você consegue examinar na sua vida, ver sinais de um novo nascimento, à luz da palavra? Você consegue entender que essa morte... ela é uma decisão e o novo nascimento é um processo, a gente está todos os dias nascendo e morrendo também. Você consegue perceber isso? Você consegue examinar a sua vida, não é dos outros não, e se questionar, será que eu revelo atributos de alguém que nasceu de novo? Será que eu sou testemunha de Cristo? Né? Uma vez que você compreende essa vontade, né, que Deus expressou, nós vamos participar então, vocês vão participar desse processo de santificação como uma reação natural, é orgânico, entendeu? Eu não fico fazendo
coisas para poder mostrar para os outros que eu nasci de novo. Não. Eu luto contra o pecado, eu caio e me arrependo, eu rogo a Deus por libertação, porque tudo isso faz parte de um processo chamado santificação, onde eu começo com a minha morte. Aí, o Anderson. Não, e como é necessário você identificar esse processo e aceitar ele mesmo, porque até mesmo para a vida do outro. Se torna mais leve a pessoa olhar e ver no semelhante dele um ser mais humano que passa por esse processo. Que às vezes a gente eleva tanto esse padrão de santificação que a gente olha para os demais do sábado e fala assim, poxa, como que todo mundo aqui nesse lugar é santo e eu sou tão pecador? Mas quanto mais humano e transparente nós somos nesse processo, vai tornar o fardo mais leve até do meu semelhante que é convidado a andar comigo nessa caminhada. Então, eu falo por experiência própria. Conhecer alguns líderes, igual o Rafael, outros líderes que eu acompanho aqui, que são humanos, que são claros em todos os processos, tornou esse meu processo muito mais leve. Nós viemos até no carro falando sobre isso, como é mais leve você ter pessoas que respeitam e aceitam o processo de Deus na vida deles. Aí você aceitando isso, além de abençoar você leva para você, automaticamente também você é luz e caminho para o outro. Né? Interessante porque quando eu aceito o processo de Deus na vida do outro, eu não julgo, eu não estabeleço a minha vida como parâmetro. Eu sei que Cristo está trabalhando de forma variada em vários corações. Eu sei que alguém peca e erra ali, e eu peco e erro aqui, e tem um processo acontecendo. Né, Raíssa? Tem algo que está sendo feito. Tem duas perguntas para você que está participando com a gente. A primeira é, você está pronto e pronta para viver o dia do seu funeral? O dia em que você vai decidir, vai ver, né, toda a sua vontade, os seus desejos morrendo? Você está pronto, pronta para isso? Né? Eu poderia fazer uma outra pergunta. Você está disposto e disposta a viver essa realidade? Né? Você vai concordar com Deus você concordará com Deus de que esse é o seu último dia no mundo? E se Deus aparecesse para nós e dissesse assim, hoje esse é o último dia em que você vive conforme a sua vontade, eu quero que você viva conforme o meu desejo. Né? A gente está pronto para isso? Ou a gente vai insistir em viver conforme nós pensamos que é melhor? Né? A pergunta que nós fizemos desde o início é, você já nasceu de novo? Né? É o Espírito de Deus, Deus por meio do seu Espírito que nos permite responder isso para nós. Muito mais do que tentar responder se o outro já nasceu de novo, eu devo responder se eu já nasci de novo. O Anderson falou aqui que a gente responde isso observando o quanto de Cristo há em nós. Né? Lembrando que, eu já falei aqui que nascer de novo, converter-se, é Cristo esvaziando as caixinhas que há na nossa mente e coração e preenchendo com os seus desejos. Então Ele está tirando e Ele mesmo está colocando. Né? Eu quero poder orar por você, né, para que você viva essa experiência de nascer de novo em nome de Jesus. Pai, o nosso desejo neste dia é que todos os irmãos e irmãs que estão participando desse GC possam nascer de novo. Nascer para a Tua vontade, Pai, nascer para o Teu querer. E nascer de novo pressupõe morte, Pai, que eles morram, Pai, que nós morramos para nós, morramos para o nosso eu, para a nossa vontade, para os nossos desejos e prazeres e possamos nascer para aquilo que é da Tua vontade, Pai. Por isso, guarda o nosso coração, manifesta sobre nós, ó Pai, a bondade do Senhor e ser com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vem sobre nós, manda Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. E o som do céu vamos ouvir. Vem soprar Teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva.
Deus te abençoe em mais uma semana, que Deus ele permita com que você viva essa experiência do novo nascimento e esse processo contínuo, né, e que te dê força e que te ajude também a ser esse referencial para outros que precisam morrer e nascer de novo. Até semana que vem. Vem sobre nós e manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença eu vou me derramar e declarar que é santo Deus. E o som